Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vamos então hoje meditar o Evangelho do 29º domingo do tempo comum. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou-se. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Queridos irmãos e irmãs, esse é um texto um pouco enigmático. É um texto que inicia falando sobre a fé, a necessidade de rezar sempre, e termina também falando sobre a fé. Será que quando vier o Filho do Homem ele encontrará fé sobre esta terra? E aqui entra a grande pergunta sobre a fé. Mas o que é a fé? Nós já havíamos falado que a fé não é um conceito teológico, mas é dar a plena confiança em Deus, a adesão ao Senhor. E nós estamos vendo nesses últimos domingos do tempo comum Jesus que fala sobre a fé. No 27º domingo, tempo comum, o Senhor falava que a nossa fé, ela deve ser uma fé também de um grão de mostarda, mas uma fé capaz de fazer um desastre ecológico, de mandar uma amoreira, arranca-te daqui, lança-te no mar, e a amoreira ir para o mar. A amoreira que tem todas aquelas raízes que vai profundas, caminha longe, que é impossível, para quem é um agricultor saber, é impossível de deslocar uma amoreira. Depois, semana passada, 28º domingo, nós vimos Jesus que fala sobre a fé, dizendo que, com aquele grande exemplo dos 10 leprosos, que Jesus diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote. E à medida que eles caminham na palavra, eles vão sendo curados. A fé na palavra. A palavra que é o grande exorcismo, a grande logosterapia. A cura pela palavra que vem no coração do homem. E agora Jesus coloca um outro ponto da fé, a oração. E Jesus coloca no meio desta fé uma parábola muito enigmática, um juiz. Um juiz que ele tem por cargo julgar, mas ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E é uma viúva que fica importunando, aborrecendo, até que ele concede o que ela quer. Ele concede que ele faça a justiça. E é interessante olhar que os padres da igreja já diziam que esse juiz, ele é a figura de Deus. Porque muitas vezes nós vemos Deus como um juiz, mas um juiz injusto. Um juiz que não vê o nosso sofrimento. Um juiz que nós perguntamos: mas onde está? Por que não faz justiça? Por que não age agora na minha vida? Um juiz distante. E por outro lado, os padres da igreja vão dizer que esta viúva nada mais é do que a igreja. A igreja que suplica a justiça de Deus. A igreja que quer a presença. Maranatá, vem, Senhor Jesus. E Lucas, quando escreve este evangelho, Lucas escreve para a terceira geração dos discípulos de Jesus.
A primeira geração era aqueles que viram Jesus, que tocaram Jesus. A segunda geração é a dos filhos, aqueles que escutaram falar de Jesus e que diziam: vem, Senhor Jesus, vem agora, Maranatá. Aqueles que acreditavam na vinda imediata do reino e do Filho para julgar todas as coisas. E Lucas fala para a terceira geração, para aqueles que não viram Jesus e para aqueles que não estavam mais esperando que o reino viesse naquele momento, a vinda imediata de Jesus. Lucas fala para cada um de nós. Nós que gritamos: cadê, Senhor? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz justiça? E Jesus mostra essa parábola desse juiz que é um juiz até simpático, não temia nem a Deus e nem aos homens. Ou seja, Deus é totalmente o contrário. Deus, ele ama os homens, mas Lucas apresenta esse juiz duro, injusto, porque é a figura que nós temos de Deus muitas vezes. E do outro lado esta viúva que clama a justiça. E diz a palavra que o juiz pensou: bom, já que eu não temo Deus e os homens, mas já que essa mulher me enche tanto, esta viúva, ou seja, esta desamparada, porque a viúva é uma desamparada, é uma mulher incompleta, porque uma mulher casou para fazer o seu matrimônio, para se unir, não se uniu, ela sentiu na sua viuvez que algo lhe falta. E ela pede a justiça. Já esse juiz fala: bom, já que ela está me enchendo tanto as paciência, agora eu vou lhe fazer a justiça. Isso para mostrar que Deus, muitas vezes, ele quer de nós uma posição. Em grego, no Evangelho, quando fala essa mulher me aborrece, não é essa mulher me aborrece, essa mulher luta contra mim. E o exemplo grego que é do pugilismo. Pá, 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 pá. Eu sou um padre, eu não sou um boxeador, mas nós podemos imaginar. O exemplo grego é de uma luta de boxe, onde Deus, ele mostra que nós devemos combater com Ele, com aquilo que nós queremos perguntar, como uma luta, como Jacó, que passou a noite inteira lutando contra o Senhor. E no fim do dia, quando caiu a noite, Jacó, ele soube quem ele era e o que Deus queria dele. Mas ele passou a noite inteira lutando, e essa luta lhe deu uma perna manca. Deus, ele quer mostrar para nós que nós devemos lutar contra Ele. Lutar para descobrir o que Ele quer de nós. Porque Ele se esconde, mas Ele quer ser procurado, Ele quer ser desejado. E à medida que o homem luta para procurar, luta para desejar, o homem o encontra. E esse é um grande mistério. Tem um filme muito bonito que eu vos recomendo, O Apóstolo, que mostra um pastor protestante que a um certo momento ele tinha vários dons carismáticos, repouso no espírito, xambaricambaricambarei, pai, todo mundo caía, era aquela coisa, curava, libertava, e a um certo momento ele pregava, todo mundo se convertia, mas depois de alguns anos de ministério, a esposa dele trai ele é expulso da igreja, e um dia ele vai na casa da sua mãe, vai no sótão, e passa a noite inteira gritando, lutando contra Deus. Daí ele liga um vizinho para a mãe e fala assim: mas o que está acontecendo na casa da senhora? Tem alguém morrendo? Ela falou: não, todas as vezes que meu filho vai falar contra Deus, é desse jeito. Mas Deus o respondia. Irmãos, o Senhor nos ensina com este Evangelho a ter a fé de combater contra Deus, não contra Deus, mas a favor de Deus, para descobrir o que Ele quer de nós. E descobrindo o que Ele quer de nós, ganharmos a sua misericórdia, a sua bênção para a nossa jornada. O Senhor nos ensina a sermos persistentes e perseverantes. E vos deixo, queridos irmãos, a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, para que Nossa Senhora abençoe o vosso caminhar nesta semana, na luta para descobrir a vontade de Deus em cada situação. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana.